Hoje eu vou te ensinar em 10 ações muito práticas a superar de vez o bloqueio criativo. Se você quiser desbloquear, fica comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Léa Mari, especialista em redações para o Enem e totalmente focada em te ajudar a conquistar mais de 900 pontos na sua redação, a fim, é claro, de que você entre o mais rápido possível no seu tão sonhado curso. E para que eu possa continuar te ajudando diariamente, inscreva-se no canal, acione o sininho para que você receba todas as notificações de qualquer coisa que aparecer por aqui. E se você está assistindo a esse vídeo é porque, infelizmente, você sabe muito bem o que é um bloqueio criativo. Aquela sensação de que você não sabe nada sobre o tema, não passa uma única ideia na sua mente, a qual você se agarre para que você comece a escrever, daí a ansiedade vai aumentando, vai vindo um suor frio, uma sensação congelante nas pernas, uma dor de barriga, até que a frustração toma de conta de você, fica um branco na sua mente e você desiste. Bem-vindo ao clube com mais de 7 bilhões de sócios no mundo inteiro. Você não está sozinho. Eu fiz uma pesquisa e vi que em 2019 quase 4 milhões de estudantes fizeram o Enem. Desse número, 56.945 pessoas deixaram a folha de redação em branco. É claro que os motivos podem ter sido vários, ok? Mas eu me pergunto quantas dessas pessoas deixaram a redação em branco por causa do tal bloqueio criativo. É impressionante a quantidade de mensagens privadas que eu recebo de alunos, de estudantes falando que não conseguem escrever. E eles me dizem isso baseado em duas coisas. Uma é que a inspiração não vem. E a outra é que eles não se sentem criativos. Eles até têm as ideias, mas não têm a criatividade para colocar os pensamentos no papel. E é por causa dessas duas respostinhas que esse vídeo é tão necessário. Porque eu quero de uma vez por todas que vocês esqueçam essas duas palavras. Inspiração e criatividade. Elas duas não vão ajudar você a escrever uma boa redação para o Enem. Ok? Por quê? Porque elas são bipolares. Tem horas que elas aparecem, tem horas que elas não aparecem. Não dá para você contar com elas no dia da sua redação. E é por isso que a gente vai se concentrar aqui em 10 ações muito práticas para você começar a colocar em prática hoje, na sua casa, e depois algumas ações que você vai colocar em prática no dia da sua prova e uma ação específica que você vai levar para a sua vida. Tá bom? Então vamos lá para a primeira ação. Eu vou começar passando 5 ações bem práticas que vocês já podem começar colocando em prática hoje, beleza? Então essas 5 primeiras ações são para vocês fazerem em casa no dia a dia de estudo de vocês, tá? A primeira delas, gente, que é crucial, eu bato nesta tecla aqui nesse canal o tempo inteiro, que é o quê? Aprendam a estrutura do texto dissertativo esperado no Enem. Cara, essa estrutura é uma parada cristalizada, tá? Basta que você observe todas as redações nota 1000 para que você veja que é sempre a mesma coisa. Aqui neste canal eu tenho vários vídeos em que eu explico para vocês como se apropriar dessa estrutura, período por período, linha a linha. Então conheçam, se você não sabe como, todas as micropartes que existem dentro de uma introdução, tudo que deve ter dentro de um desenvolvimento, você precisa conhecer. Certo? Então, depois desse vídeo, aproprie-se de outros vídeos aqui no canal, aprenda a fazer a estrutura detalhada do Enem, porque quando eu sei o que cada linha daquela redação espera de mim, é muito mais fácil para eu pensar. Eu não vou ficar esperando criatividade ou inspiração. Eu vou trabalhar porque eu sei o que eu tenho que escrever nas 3 primeiras linhas, eu sei o que eu tenho que escrever na 4ª linha, eu sei onde colocar a tese e como é que ela tem que aparecer. Eu conheço exatamente a estrutura dela. E conhecer a estrutura ainda vai te dar essa possibilidade de ter na sua mente o que a gente chama de estruturas coringas, né? Que é aquele tipo de estrutura de frase, aquele tipo de estrutura de período que cabe para qualquer tema que você for escrever.
Isso é muito bacana, porque ter uma estrutura coringa na mente faz com que você não fique parado, bloqueado, pensando, e agora como é que eu vou escrever a tese? Aí agora como é que eu vou escrever esse tópico frasal? Não! Você já tem aquela estruturazinha decorada na sua cabeça. Então você simplesmente aplica no texto. Mas isso você só consegue fazer quando você conhece com detalhes a estrutura do texto dissertativo esperado no Enem. Então, se esse não é o seu caso, aprenda isso de uma vez por todas, porque você não vai ficar esperando inspiração nem criatividade. Você sabe exatamente o que tem que escrever e você tem que partir para o trabalho. A segunda dica para você colocar em prática hoje, agora mesmo, depois desse vídeo, se possível, é ler outras redações. Gente, essa dica 2, ela trabalha junto com a dica 1. Eu conheço a estrutura e eu leio redações nota 1000. Eu conheço a estrutura e eu leio redações nota 1000. Por quê? A estrutura vai me ajudar a saber o que eu tenho que colocar em cada linha. E ler redações nota 1000 vai me ajudar a entrar em contato com a linguagem, com a estrutura, com a forma de raciocinar, com técnicas argumentativas que os estudantes que obtiveram maior sucesso no Enem têm feito. Todos os anos o Enem libera algumas redações que tiraram nota 1000. Certo? Você consegue encontrar isso na internet, mas o Lucas Felp, eu vou deixar o link aqui embaixo, ele organizou uma cartilha com todas as redações nota 1000 do ano passado, o que é muito bom. Aproprie-se dessa cartilha, leia essas redações para que você saiba exatamente o que o Enem está aguardando de você, o nível de linguagem, como é que funcionam as pontuações, quais são os repertórios que mais estão aparecendo lá dentro, aquelas dúvidas menores que vocês têm. E se eu esquecer o nome do ministério? E se eu não souber escrever tal coisa? Tudo isso vocês vão começar a perceber quando começarem a ler várias redações nota 1000, começarem a perceber como muitas técnicas e estratégias que os estudantes usam ali se repetem e que vocês podem se apropriar delas e fazerem semelhante na redação de vocês, ajudando com que vocês se sintam mais seguros, certo? Quando eu conheço a estrutura, eu sei exatamente o que a prova espera de mim em cada linha. E eu já me habituei com aquela forma de escrita, eu já vi várias pessoas escreverem dentro daquele mesmo processo, dentro daquele mesmo estilo. Então, esses dois conhecimentos juntos vão me ajudar a me sentir muito mais seguro a escrever a minha redação quando chegar o meu momento. A terceira dica é um pouco mais complexa e necessária, caso você tenha bloqueios muito graves, né? Porque existem alguns estudantes que me perguntam, Léa, mas eu não sei nada sobre as coisas que me pedem para escrever. Eu realmente fui uma pessoa que eu não gosto de ler, eu não gosto de documentário, eu não gosto de... Bom, primeiro que você já tem um problema muito grave aqui para resolver, né? Porque não dá pra gente entrar na vida adulta sem se importar com o que está acontecendo ao nosso redor, ok? Mas, beleza, estamos aqui para resolver o bloqueio criativo, não para te dar broncas, né, nesse momento. Então, eu organizei aqui um passo a passo do que você tem que fazer caso esse seja o seu problema, tá? Então, é o seguinte, você que tem problemas graves aí de conhecimento dos temas e fica nervoso e não sabe o que tem que escrever. Esse passo a passo é para você fazer em casa, tá? Em casa, ok? É para que você faça nos seus momentos de estudo, tá? Então vamos lá. Você vai fazer o que a gente chama de leitura guiada, tá? Você vai pegar uma folhinha, ok? E, sei lá, tá lá o seu tema sobre doação de órgãos, né? Você tem que escrever uma redação sobre doação. E você não sei falar sobre doação de órgãos, não entendo nada, não sei o quê. Beleza, tudo bem. Você vai pegar alguns textos, tá? Na internet, podem ser notícias, podem ser artigos, podem ser coisas, enfim, que você consiga ler de boaça para fazer essa redação. Então, você vai selecionar uns 3 textos, 4 textos, para fazer a leitura, porque se você não sabe nada, está nervoso porque não sabe nada, está com medo, né, de não entender nada sobre aquele tema, faça as leituras de forma guiada. Então, selecionou os textos, pega a folha em branco e você vai começar fazendo o seguinte, você vai escrever nessa folha em branco a pergunta, qual é o problema desse tema?
né? Lembre-se de que o tema geralmente ele é uma afirmação, ele é uma sentença, simplesmente, né? Os desafios da doação de órgãos no Brasil, por exemplo, certo? Então, isso não é um problema, isso é uma sentença, é uma afirmação. Alguém está te afirmando que existem desafios. Então, você tem que pensar, poxa vida, quais são os problemas que estão por trás da doação de órgãos? Todo tema de redação tem um problema por trás dele. Você tem que descobrir qual é o problema. Começa aqui o teu raciocínio para organizar a tua redação, tá? Então, primeira coisa você vai escrever no topinho da folha. Qual é o problema desse tema? Escrito isso, você tem que lembrar que esse tema pode ter mais de um problema. Por exemplo, a doação de órgãos, se nós formos observar, ela vai ter problemas relacionados à sociedade, né? Porque muitas pessoas têm preconceito com a doação de órgãos, tem, enfim, dogmas religiosos, falta de conhecimento mesmo, certo? Esse é um problema ligado à sociedade. Um segundo problema é ligado à nossa própria capacidade técnica de transplante no país, né? Isso não sou eu quem digo, são os próprios órgãos mesmo, as pessoas que lidam na área da saúde falam a respeito disso. Que se a gente ampliar demais a sociedade começar a doar demais, o sistema não consegue dar vazão, porque não tem técnicos suficientes, não tem aparato tecnológico suficiente para doações de órgão em grande escala, digamos assim, ok? Então, o que eu estou percebendo aqui? Estou fazendo minhas leituras e percebi que existem dois problemas. Existe o problema da sociedade, existe o problema da falta de estrutura para essa doação de órgãos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher um deles. Beleza? Você vai escolher um deles, tá? Então, esse daí é a primeira coisinha que você tem que fazer, descobrir qual é o problema do seu tema. A segunda coisa que você vai descobrir, na sua leitura guiada, é quais são as causas desses problemas, né? Então, eu escolhi lá pegar como problema a questão do aparato tecnológico. Então, eu tenho que descobrir quais são as causas, o que causa isso, certo? No Brasil. Então, essas causas, geralmente, elas também são várias. E como você está lendo, vai anotando as causas que você está lendo ali, certo? Uma das causas é falta de médicos, outra causa é falta de comunicação, outra causa é o tempo de transporte dos órgãos, enfim, várias causas que a gente poderia levantar aqui. Eu vou escrevendo essas causas à medida do que eu vou lendo e depois eu vou selecionar duas delas, porque são as duas das quais eu falarei no meu texto, certo? Aquelas duas que eu me senti mais à vontade para falar, que eu consiga desenvolver melhor, ok? Então, primeira coisa, qual é o problema do tema? Segunda coisa, quais são as causas que levam a esse problema? A terceira coisa é entender quais são as possíveis consequências desse problema, se ele não for resolvido, né? Então, se eu pensar, por exemplo, na questão dos órgãos, a respeito da falta, né, de capacidade técnica no Brasil para transplante de órgãos, eu vou pensar que uma das consequências que esse problema pode gerar é exatamente inibir mais ainda a população a doar, né? Então, um problema era a população não doar, né? Um dos problemas poderia ser a população doar. O outro problema era essa falta de capacidade tecnológica que nós temos. Eu optei por pegar essa falta de capacidade tecnológica, mas eu não esqueço que a sociedade também tem problemas com doação, e eu posso trazê-la lá depois nas minhas consequências, mas tudo isso eu estou sabendo porque eu estou lendo e estou anotando. Uma das possíveis consequências desse problema da falta de capacidade tecnológica é as pessoas. Se as pessoas já não querem doar, imagine quando elas souberem que muitos órgãos são perdidos, que muitas coisas são perdidas no dia a dia dos hospitais. Acontece ainda mais de elas evitarem a doação, certo? Então, você pode aproveitar essa informação aí como consequência, ok? Tudo isso você está anotando na sua folhinha. Está anotando qual é o problema, está anotando qual é a causa, está anotando as possíveis consequências. E, por fim, eu preciso saber quais são as possíveis soluções para esse problema.
Então, dentro dessa leitura guiada, eu fui lendo os meus textos e percebendo, olha, existe um problema nesse tema, ou esse problema é levantado por causas tais e tais, essas causas podem nos levar às consequências X e Y, e no final das contas, como é que a gente faz para resolver essa situação toda? E aí você vai organizar a sua mente para pensar como no Enem, porque no Enem é necessário que você faça a proposta de intervenção, né? E aí, para que você faça bem a sua proposta de intervenção aí dentro da sua leitura guiada, enquanto você estiver lendo, você vai pensar nos 5 elementos para você sugerir aí na tua solução. Que 5 elementos são esses? A gente, quem é o responsável por essa situação toda? Quem são aqueles que podem ser responsabilizados dentro dessa questão? No caso da doação de órgãos, nós temos umas centrais em cada estado, né? Centrais relacionadas à doação em cada estado tem uma, certo? E existe um sistema de transplante nacional que organiza cada uma dessas centrais. Então, existem órgãos específicos. Léa, mas eu não sei, a minha leitura não trouxe isso, eu não achei uma informação assim tão específica, então não tem problema, taca ali o Ministério da Saúde, certo? O Enem não vai tirar ponto seu por causa disso, ok? E aí, o importante é que você tenha alguém para responsabilizar, que tenha a ver, né, com o seu problema que você trouxe. Uma ação que esse alguém precisa tomar para que esse problema seja diminuído, atenuado, né? Não necessariamente precisa sumir, mas que ele possa ao menos ser atenuado na sociedade. Você vai pensar em como esse agente vai fazer essa ação, né? Por meio de quê? Por meio de que recursos? Por meio de... Será que ele vai precisar de alguma lei e tal, nova, ok? Você vai pensar no para quê? Para que esse agente vai fazer essa ação? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade, né? A finalidade é que se evitem tantas mortes, de que mais vidas sejam recuperadas e tal, qualidade de vida. E, por fim, você vai pensar também na questão de algum detalhamento que você pode tirar dessas informações que você está buscando. A grande questão é, você precisa, se você tem problemas com algum tema que está te angustiando, faça uma leitura guiada, ok? Pegue uma folha em branco e vá organizando esses pensamentos para que, ao final, você tenha um material do qual você possa retirar informações muito preciosas para começar a escrever o seu texto. A quarta ação que você precisa colocar em prática logo depois de fazer uma leitura guiada como essa é ainda melhor, é fazer projetos de texto. Você precisa aprender a lidar com isso. Por quê? O projeto de texto é uma forma de você organizar o seu pensamento antes mesmo de começar a escrita. Então, muitas vezes o estudante olha para aquela folha de redação e já começa a surgir uma angústia, porque depois que os seus pensamentos estiverem ali, eles serão entregues para alguém avaliar. E aí você fica nervoso. Antes de você passar para o papel de fato, pegue uma folha e escreva um projeto de texto. Nesse projeto, inclusive, eu já tenho um vídeo aqui mostrando a questão do projeto de texto. Lá no Instagram eu já mostrei, eu tenho uma planilhazinha para que vocês façam projetos de texto de forma organizada, ok? Então, aproprie-se desse material, porque isso vai te ajudar a colocar ali qual é o teu problema, qual é a tua tese, o contexto em que você está trabalhando, quais são os argumentos que você vai trabalhar ali dentro, quais são os repertórios que você pode trazer para basearem aqueles argumentos que você vai citar. Se você fez a leitura guiada, você já tem praticamente pronta a tua proposta de intervenção, você coloca ali no projeto de texto para que você possa visualizar esse texto como um todo, antes mesmo de passar lá para o papel, porque com o projeto de texto pronto, se você gasta ali uns 10 minutos, 15 minutos que seja fazendo esse projeto de texto, você já tem esse texto praticamente pronto. Basta agora que você coloque ele lá no texto com as suas palavras, mas a ideia já está pronta e você não vai se perder. Portanto, é muito importante que você aprenda a fazer projeto de texto
antes de fazer a sua redação. Isso vai te ajudar a evitar brancos no meio do processo, que pode acontecer também. A pessoa começa o texto, mas no meio do processo de escrita, ela se perde. E aí ela começa a ficar nervosa, porque ela não sabe o que colocar agora. Então, quer evitar isso? Projeto de texto sempre. E a quinta dica para você fazer em casa é tenha um prazo. Gente, eu não sei em que momento você está assistindo a esse vídeo, né? Mas no momento em que eu estou gravando, nós estamos no meio da pandemia do coronavírus e isso tem feito com que muitos estudantes relaxem, descansem em relação à escrita da redação. Porque na época da escola tinha lá o professor cobrando. Agora com as EADs, muita gente enrola, não entrega, ok? E isso é um problema grave. Tenha um prazo e cumpra esse prazo. Por quê? No Enem você tem um prazo, né? Que são aquelas 5h30. Você tem que escrever. Não é verdade? Você tem que escrever. Não tem jeito. Ou você escreve ou você vai engordar as estatísticas das pessoas que deixam a redação em branco. E isso nós não queremos. Então, se lá no Enem você tem um prazo, aprenda a respeitar os seus prazos no seu momento de estudo, porque você precisa entregar o texto. Não pense que, semana que vem eu faço, depois eu faço, em outro momento eu faço. Se você fica sempre procrastinando esse momento da escrita da redação, você vai praticar pouco, você vai treinar pouco todos esses outros processos que eu estou te ensinando e isso vai aumentar a tua insegurança. Lembre-se de que você não precisa de criatividade, você não precisa de inspiração, você precisa adquirir segurança no processo. E para que você adquira segurança no processo, você tem que fazer. Então, organize prazos de escrita. Eu sempre falo que é bacana que você tenha a escrita de ao menos uma vez por semana. Uma vez na semana é suficiente para você trabalhar uma redação, certo? Mas trabalhá-la de verdade, ok? Tem a escrita que eu chamo a escrita de estudo, que é essa que você faz com leitura guiada, com organização das técnicas, vendo, revendo, refazendo, melhorando alguma coisa, certo? Essa é a da escrita do estudo, né? E tem a escrita simulado, que é aquela em que você pega um tema, pega uma folha de redação, senta a bunda na cadeira, desliga o celular, deixa só o cronômetro lá trabalhando e começa a escrever, certo? Com todos os processos, leitura dos textos motivadores, faz o brainstorm, depois vai para o projeto de texto, aí vem para o rascunho, organiza, revê e passa a folha e passa aquela redação em branco e vê em quanto tempo você está fazendo isso. Não importa se está perfeito, se está nota 1000 ou 600, não importa. O que importa é que você fez, o que importa é que você parou e fez. E agora, depois de fazer, você tem condições de ser avaliado e as condições de se avaliar o que foi que você mais demorou para fazer, em que momentos você está sofrendo mais e que você agora pode, no teu momento de estudo de redação, se dedicar para ver se você consegue melhorar aquela situação ali, em que você não foi tão bem na hora do simulado. E apresentar aquela redação para um professor, para que o teu texto possa ser avaliado e aí você possa saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos para que você tenha um estudo muito mais guiado. É muito importante que você tenha prazos de escrita. E esse vídeo não ficaria completo se eu só passasse ações para você resolver o bloqueio criativo em casa. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas é lá, no dia da prova, o nervosismo que dá nas pessoas lá. Então eu trouxe 4 ações para você colocar em prática quando chegar a época da prova, beleza? A primeira ação que você vai colocar em prática é a do descanso e do relaxamento antes da prova. Parece bobagem e muitos estudantes passam por cima disso, mas todos os professores pedem para que vocês, um dia antes da prova, tirem aquele dia para relaxar.
Tirem aquele dia para descansar. A gente conhece a prática de angústia de vocês, de querer estudar tudo em cima da hora, de ficar no desespero em cima da hora. Não faça isso, porque você só vai ficar angustiado, só vai aumentar a sua ansiedade. O dia antes da prova é um dia de descanso e, no máximo, de consulta de resumos, consultas de mapas visuais, né? Consultas de aquelas coisinhas que você foi anotando ao longo do ano para facilitar naquela hora que você olhar rápido e já trazer à memória algumas outras informações. É no máximo, mas o bom mesmo é que você relaxe. Por quê? Quando você tira esse dia anterior da prova para você descansar, dormir bem, relaxar, se alimentar bem, certo? Isso faz com que o teu cérebro descanse, com que ele relaxe, com que você consiga dormir bem para estar bem para o dia anterior, para o dia seguinte. Porque chegar lá com a cabeça já cansada, pilhada, nervosa, para enfrentar 5 horas de prova não é fácil. E a possibilidade do teu cérebro dar pifar em algum momento, dar um tilt, é imensa. Então, evite se estressar, se angustiar com mais estudos e revisões desesperadas antes da prova, né? Vê uma videoaula de boa, pegar um mapinha de visual antes, aí ok. Uma anotaçãozinha, ok. Mas nada muito estressante, tá? Então, antes da prova, um dia antes da prova, tira o seu dia para relaxar, para descansar. Até lá, estuda igual um desesperado, como se não houvesse amanhã. Mas um dia antes, relaxa, tá bom? A segunda dica para o dia da prova agora é: se der o branco e se na hora da prova eu não consigo, me deu um branco, bateu a ansiedade, eu tô sentindo todos aqueles sintomas que eu falei lá no começo, dor de barriga, suadouro, as pernas, tô sentindo o sangue fugirem das minhas pernas, o que eu vou fazer nesse momento? Se isso acontecer com você, calma, tá? É comum, é normal acontecer esse tipo de situação com algumas pessoas, principalmente, que se sentem mais ansiosas, mas você não tem que ficar sendo paralisado por causa disso. Percebeu que o sintoma da ansiedade está chegando, que você não vai conseguir sair daquilo dali, automaticamente peça para o fiscal para sair da sala. Peça para sair da sala, vá ao banheiro, vá tomar uma água, saia daquele ambiente da sala de aula angustiante em que você está. Só o ato de você se levantar da cadeira, você já vai sentir o seu sangue voltar a circular. Você vai andar pelos corredores, se tiver um ar fresco, melhor ainda, né? Que você vai sentir o ar fresco, você vai sentir os seus movimentos, o seu corpo voltando ao normal, o sangue vai circular, o seu cérebro vai voltar a relaxar. Cantarole uma música que você gosta. Só esse movimento de você estar saindo da sala, caminhando, indo ao banheiro, se exercitando, vai fazer com que você melhore 100%, tá? Você vai se acalmar, você vai voltar, se olha lá no espelho, olha para sua cara, diga lá umas palavras de ordem, de organização na sua mente, chame a vida àquele que estudou o ano inteiro e que sabe que tem capacidade, tá? E aí se permita relaxar, ok? Nesse momento, tá? No banheiro faça uns exercícios, faz umas flexões, uns polichinelos, deixa o fiscal te chamar de louco, não importa, mas vá usando esse momento para você voltar a ser quem você é. Porque a ansiedade, a grande questão dela é te paralisar. E se você ficar sentado na cadeira, paralisado, ela só vai aumentando, ela vai tomar conta de você a ponto de você entrar em desespero e não conseguir fazer mais nada. Não deixe isso acontecer, ok? A terceira dica é exatamente que você use técnicas de respiração e de relaxamento, tá? Já fui ao banheiro, já andei, já me movimentei. Ou então, não cheguei nesse nível de precisar levantar. Tô bem, eu vou conseguir, mas eu tô nervoso. Estou nervoso. Estou sentindo meu rosto ficar até quente, porque estou nervoso. Calma. Mais uma vez, é o seu cérebro querendo correr desesperado dali, ok? Você só precisa relaxá-lo, só precisa dizer para ele que tá tudo bem,
que vocês estão no controle. Então, respire, aprenda técnicas de respiração. E nesse momento, largue um pouquinho da prova, sente direito, arrume as suas costas na cadeira e respire. Até lá, até o dia da prova, aprenda técnicas de respiração, porque quanto mais você respira profundo e expira, se você vai aprendendo a fazer isso da forma correta, você vai oxigenar a tua mente e você vai conseguir voltar a pensar com paciência, com organização, tá bom? Tudo que você precisa é informar o seu cérebro que tá tudo bem, que ele não precisa se angustiar, que é um momento para o qual você treinou e vocês estão preparados para isso, certo? Vá trazendo palavras de motivação para sua mente enquanto você respira, enquanto você levanta suas mãos, não tem problema nenhum, ninguém da sala vai ficar te olhando. Pense em você nesse momento, relaxe, certo? Faça massagens nas mãos em pontos apropriados, mexa com o seu pescoço, ok? Para que você volte ao seu normal, tá? Isso é muito importante porque vai te ajudar a centrar de novo a sua mente onde ela tem que estar. E a quarta e última dica para você usar no dia da prova é voltada para aqueles estudantes que não têm necessariamente problema com branco, mas eles se sentem bloqueados por conta da quantidade imensa de informações que vem na cabeça deles. Cara, você passa por isso. Eu tenho muitos alunos que passam por esse nervosismo. Eles, principalmente quando é dia de prova, né? E aí eles pegam aquela redação com aquele tema que eles super gostam, com aquele tema que eles estudaram pra caramba, aquele tema que eles conhecem. E aí começa um outro tipo de desespero, que é o excesso de informação, o excesso de conhecimento. E a pessoa sabe tanto que ela começa a ficar bloqueada criativamente. Ela não consegue escrever mais, porque a quantidade de informações é muito grande e ela não sabe o que escolher para colocar onde. Calma, isso também tem jeito. Quando a sua mente começa a te trazer muitas informações assim, é porque ela está num estado de alerta total e ela não quer que você esqueça de nada. É isso que está acontecendo com você, tá? Tá tudo bem. Pegue uma folha, pode ser a sua folha de rascunho, pode ser o próprio cartão de perguntas do Enem, né? Não o cartão resposta, pelo amor de Deus. O cartão de perguntas, né? Com as questões. Ache um espaço ali para você começar a jogar essas informações no papel. Gente, nessa hora vale até a cadeira. Dane-se, né? Dá para escrever na cadeira, escreve na cadeira. Então, o que importa é você tirar as informações da cabeça e passar para um outro ambiente. Porque quando você tira as informações daqui e escreve da folha de papel, isso te ajuda a liberar a cabeça. Porque o teu cérebro está vendo que você está anotando. E aí ele diz, bom, beleza, ele já anotou isso, posso esquecer isso. E aí, à medida que você vai anotando, vai esvaziando. Imagine que quanto mais você escreve aqui, vai esvaziando aqui. Escreve aqui, vai esvaziando aqui, certo? E é esse o nosso foco, esvaziar a cabeça. Depois que você escreveu tudo, essa escrita louca que a gente está colocando, é o que a gente chama de brainstorm, né? Que é a chuva de ideias. Eu preciso escrever até liberar a minha cabeça. Quando eu escrevi tudo e a minha cabeça está liberada, e eu, escrevi tudo. Então, beleza. Esse momento agora que você vai olhar para aquelas anotações badernadas, porque você nesse momento não estipule organização, tá? É muito importante que você deixe as ideias virem do jeito que o teu cérebro tá mandando. Não estipule organizações. Só vai escrevendo em tópicos, tá? Depois que você tiver escrito a coisa toda bagunçada mesmo, aí você vai respirar, vai olhar para aquelas anotações bagunçadas e começar a organizar o projeto de texto. Que você já treinou pra caramba lá na sua casa e que você já está sabendo como lidar com ele de uma forma quase que automática. Então você olhou para as organizações, para as anotações bagunçadas e agora você vai começar o seu projeto de texto bem bonitinho. Olhando, escrevendo aqui, organizando, elencando, relacionando, selecionando informações, hierarquizando,
porque as informações já estão ali e agora você só precisa organizar para depois você escrever. E a 10ª e última ação que eu tenho para trazer para vocês é importante não só para a escrita, mas para a vida realmente, tá? Se você quer escrever redações, se você quer aprender inglês mais rápido, se você quer comer de uma forma mais saudável, tá? É necessário que você saiba não só o que fazer, mas, segura a 10ª dica, é necessário que você tenha um método. Entenda, nossa cabeça sempre sabe o que nós temos que fazer. Eu tenho que ser mais organizada, eu tenho que chegar mais cedo em algum lugar, eu tenho que ler mais livros. Nosso cérebro tem as respostas para tudo. A grande dificuldade é sempre como fazemos as coisas, como colocar aquilo em prática. E é aqui que reside o segredo de qualquer sucesso, para qualquer coisa que você vá fazer. Quero aprender a andar de skate. Beleza, quais são os métodos que eu posso me apropriar para conseguir esse objetivo? Porque quando nós temos métodos, nós quebramos as ações em partes. Porque quando eu penso que eu quero ser uma pessoa fitness, isso é muito amplo na minha cabeça. Eu preciso quebrar isso em partes. Como eu vou fazer? E eu preciso ter o passo 1, o passo 2, o passo 3, porque esse método, essa organização dos processos é que vai me ajudar a chegar àquele todo que eu preciso alcançar. Isso é muito importante. Tenha um método de escrita. Tá? E para isso, eu quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte, hoje em dia, aqui na internet, nós temos milhões de possibilidades, não é verdade, de aprendizagem, muitas mesmo. Então, se você quiser aprender a escrever redações, você tem inúmeros canais, graças a Deus, que te ajudam a fazer isso. Essa é a beleza da internet, a democratização do espaço de fala, a democratização das possibilidades de ensino. Se você gosta mais do estilo do fulano, do estilo do Beltrano, e você vai trabalhando com aquelas pessoas que mais te agradam, que mais fazem o seu estilo. Isso é perfeito, tá? A grande questão é a seguinte, aprenda a ter poucos tutores. Se você tiver, isso é importante para que você tenha método, tá? Se você tiver muitos tutores, você pode gostar de muita gente na internet. Eu acompanho determinados assuntos na internet por meio de muitas pessoas, mas eu escolho aqueles que vão ser os meus tutores, aqueles que eu vou ouvir mais, aqueles que eu vou permitir que realmente me ensinem as suas técnicas. Por quê que eu estou falando isso? Porque quando você tem muitos tutores, quando você ouve muita gente na internet, você pode ficar obeso de informação e não saber como colocar aquilo dali em prática. E às vezes, essa quantidade enorme de informações que você tem podem ser algumas vezes conflitantes. O fulano explica projeto de texto de um jeito, a Lé explica de outro. Meu Deus do céu, qual será o melhor? Não sei, bloqueei, certo? E o fulano diz que é melhor eu encontrar agentes específicos. O outro fulano diz que eu não preciso, que eu posso escrever qualquer agente. Gente, qual deles que eu ouço? Bloqueei. A grande questão escolha aqueles tutores que mais te passam segurança, confiança e resultado, tá? Para que você siga e acompanhe aquelas pessoas ali sempre. Não quer dizer que você não possa ouvir outros. Ouça sempre, porque pode ser que até surja alguém que combine mais o seu jeito do que aquele tutor anterior. Mas cuidado em ouvir gente demais e ficar travado, tá? Porque é muito importante que você aprenda a ter o seu método. E quando você tem poucos tutores, fica mais fácil você escolher o seu jeitinho de escrever as coisas, de fazer, de fazer as suas receitas ou de organizar as suas gavetas, né? Porque aí você tem mais profundidade. Você ouve menos, mas ouve de forma mais complexa.
tá? Então, isso é muito... E eu não tô falando isso para que você fique aqui obrigatoriamente comigo. Não tô falando isso. Seja livre. A internet é um campo totalmente livre. Se você fugir daqui para outro canal, eu nem vou ficar sabendo. Então, não é isso. É realmente para que você tenha mais filtro, né? De quem você ouve as coisas, tá? A fim de que com aquelas pessoas que você mais confia, você consiga encontrar o seu jeito de fazer as coisas. Aqui no canal eu tenho os meus métodos de ensino, né? Que eu procuro passar para vocês e que eles são possíveis de serem adequados com outros métodos e tal, mas eu sempre vou bater na tecla da importância de você passar por cada um deles, porque eu sei que no dia a dia, na prática, se você cumprir aquele passo a passo que eu tô te falando, você vai chegar lá. Você vai alcançar os mais de 900. Você vai passar de 600 para 700, você vai passar de 700 para 800, de 800 para mais de 900. Eu tenho certeza disso, tá? Porque são práticas que já são comprovadas em sala de aula e que eu tô trazendo para vocês aqui na internet, ok? Então, fiquem atentos a isso. Em qualquer coisa na vida de vocês, procurem ter método. Até porque quando eu tenho método, eu sei quais são os passos e eu não vou desistir no passo 3 ou no passo 5. Eu sei que existem outros e o meu objetivo vai vir ao final de todos aqueles passos ali. Beleza, gente? Olha só, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu quero saber quem vai colocar em prática ainda hoje essas ações que eu trouxe aqui para vocês. Escreve aqui embaixo, hashtag bloqueio zero, hashtag vem 900 mais, e aí eu vou saber que você vai usar essas ações, vai colocar cada uma delas em prática na sua vida e vai dar um adeus a esse tal de bloqueio criativo. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, compartilha com um amigo para tirá-lo do lado bloqueado da força, né? Trazer aqui para esse lado em que nós estamos agora totalmente focados em alcançar os nossos objetivos. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Beijo e até a próxima. Tchau!